Sejam bem-vindos a mais um Refletindo com Emmanuel. Hoje nós vamos discutir a lição 63 do primeiro livro da série Fonte Viva. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, e a lição 63, cujo título é Quem Sois? E a passagem do Evangelho nos diz: Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Em Atos, capítulo 19, versículo 15. E o comentário de Emmanuel: qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificações que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O Mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão: quem sois? Para mim, essa é uma das lições mais difíceis desse livro, até pelo vocabulário. Algumas palavras aqui não são palavras fáceis, a gente precisa sim consultar o dicionário para compreender de forma completa qual é a lição. Mas para a gente começar a nossa discussão, a gente precisa entender que Emmanuel começa falando de comércio. Para obter, a gente precisa possuir. Isso acontece no comércio terreno, assim como no intercâmbio espiritual. Se César usava moedas, e nós ainda usamos, e cada país tem a sua respectiva moeda, a moeda de Jesus é o amor. E cada país tem a sua moeda. No caso de Jesus, a moeda dele sendo o amor, a gente tem os valores individuais que comprovam que aquilo que a gente está fazendo, falando, se comportando, diz respeito àqueles valores que Jesus preconizou, que Jesus nos trouxe, que comprovam que a gente pode ter aquele intercâmbio. Então, eu gostaria que a gente pensasse essa lição sobre dois aspectos. O primeiro, quando a gente fala em nome de Jesus, e o segundo, dos processos obsessivos possíveis nos trabalhadores das casas espíritas. Nos processos obsessivos de forma geral, mas eu vou focar em nós espíritas. E vou começar por esse segundo, porque muitas vezes a gente acredita que só frequentar uma palestra, um estudo, ou ler um livro espírita já é suficiente para a gente estar tranquilo. Eu não vou ser atacado, eu não vou ser obsidiada, eu tô em conexão com o espiritismo. Gente, não basta. Não basta. A gente precisa trabalhar a reforma íntima, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento para a gente conseguir lidar com as situações. Vamos para um exemplo de alguém em casa espírita mesmo. Um médium trabalhando numa reunião mediúnica. Quando ele vai atender um espírito, aquele espírito ele consegue acessar qual é a moral daquele trabalhador para lhe dizer aquelas coisas. Porque quando a gente está num atendimento em reunião mediúnica, a gente fala do amor de Cristo, a gente fala do perdão, a gente fala de todas essas virtudes que a gente vai estudando ao longo da doutrina espírita. E o espírito que está ali, por exemplo, sendo o obsessor, ele consegue ver se eu pratico tudo aquilo que eu estou falando. Então esse é um dos pontos. Para eu comprar nesse comércio em nome de Jesus, aqueles itens que Jesus vende, eu preciso ter essa moeda. E nesse caso, a moeda é o amor e são os valores que Jesus nos ensina. Então esse é o primeiro ponto.
que já faz o link direto com esse é o segundo aspecto, que já faz o link direto com o primeiro ponto que eu queria trazer, da gente falar em nome de Jesus. Eu tenho as moedas necessárias? Ou seja, eu tenho os valores com os sinais de Cristo, como diz Emmanuel, para falar em nome de Jesus? Eu já trabalhei os meus defeitos, as minhas falhas? Outro aspecto importante da gente olhar. E aqui eu vou trazer o 5º parágrafo dessa lição, que diz o seguinte: o versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o mestre sem títulos vivos da sua escola sacrificial. Vamos pegar só esse trecho de para o esclarecimento dos outros. Será que eu estou projetando na outra pessoa? A gente adora dizer o que o outro precisa mudar, o que o outro precisa melhorar. E eu? Eu estou me trabalhando nesses pontos? Eu estou olhando para os meus defeitos, para as minhas sombras? Ou eu estou só dizendo o que o outro precisa fazer? O que o outro precisa aprender? Ainda nesse parágrafo, vamos pegar agora outra frase para a gente analisar. Quando ele fecha dizendo: invocam o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. O que significa isso? Toda escola tem um título. A gente vai lá, frequenta e depois recebe um diploma, um título. Jesus também tem a sua escola, uma escola sacrificial. Eu já adquiri o título, o diploma dessa escola sacrificial? Eu fui aos estudos, eu fui às palestras, eu fiz o evangelho no lar, eu contribuí de alguma forma. Eu adquiri o título, o diploma para invocar Jesus? Eu tenho essa posição para falar sobre Jesus? E aqui eu trago um ponto de atenção. Não é que a gente precisa ser perfeito. Essas reflexões, elas são dentro do nosso processo evolutivo. A gente tenta se melhorar ao máximo em cada encarnação, mas não que a gente vai atingir a perfeição nessa. Pronto, essa aqui tá resolvida, eu não preciso mais voltar de forma alguma. No próximo parágrafo, no 6º parágrafo, que eu também gostaria de pontuar, Emmanuel diz o seguinte: mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a esmo. Vamos traduzir? Sobretudo no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas sem certeza nem fundamento. Isso que significa a esmo. Eu saí falando por aí sem ter certeza nenhuma, sem ter fundamento do que eu tô falando. Então, onde que está escrito isso? Está nas obras básicas de Allan Kardec, Divaldo, Chico, Dona Ivone Pereira, foi Emmanuel, foi André Luiz, foi Joana, foi Manuel Filomeno de Miranda, foi Camilo, foi Raul. Quem falou sobre isso? Quem que são espíritos e espíritas que a gente tem comprovação desses valores de Cristo que trouxe essa informação para eu sair falando por aí? Então, onde é que eu estou me informando? Onde é que eu estou buscando as informações que eu preciso? E por que todas essas reflexões? Vocês perceberam que eu fui jogando diversas perguntas, são perguntas que a gente precisa se fazer constantemente. Por quê? Gente, estamos falando em nome de Jesus. A gente precisa tentar nos aproximar e trabalhar os valores necessários para fazer isso. Não tem como a gente querer falar em nome de Jesus, em nome da doutrina, sem nos trabalhar. Jesus o fez, né? Jesus veio trabalhado, continua se trabalhando aqui. Os discípulos o fizeram. Então Jesus e os discípulos falaram da doutrina espírita, falaram desse amor, falaram de um Deus diferente, e os discípulos também, e foram super atacados. São atacados até hoje. A gente também vai ser atacado. O que nos faz pensar que ao falar da doutrina a gente está isento e não vai ser atacado? De forma alguma, nós também seremos atacados. E a gente precisa conseguir responder a pergunta: quem sois? Então é quando Emmanuel diz assim: Emmanuel diz: o mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto,
a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados, repreendidos, pelos representantes do mal que vos perguntarão quem sois. E perguntarão, e se a gente não conseguir responder quem a gente é, abre ainda mais espaço para ataque. Quais são os ataques que a gente sofre? Obsessão, doenças, as faltas no estudo, as faltas na palestra, não fazer o evangelho no lar. São essas atividades, são ataques que vão nos afastando da doutrina espírita e do estudo da doutrina. Então, quem sois? Você consegue responder essa pergunta? Você consegue falar em nome de Jesus, como os discípulos fizeram, sem se preocupar com a pergunta do espírito maligno? Essa lição também é interessante pegar e voltar nos versículos anteriores para compreender todo o contexto em que essa frase foi dita, em que essa pergunta foi feita. Então volta desde Atos no capítulo 19, desde o começo, que é uma reflexão bem interessante para a gente compreender ainda mais essa lição. Espero ter ajudado e contribuído de alguma forma e a gente se vê num próximo momento.